Deixa eu te contar uma história. Uma vez, quando eu era pequeno, eu me acidentei e fiz um corte na minha canela. E como criança, né, levei alguns pontos e era época de férias. Me lembro como se fosse hoje. No meu coração eu escutava as crianças na rua gritando, jogando taco, brincando de bola, né? Quem é dessa época aí vai lembrar, taco, queimado. Hoje quase não se vê mais isso. Mas qual é a grande questão? Que enquanto aquelas crianças brincavam, a única coisa que vinha na minha mente era: quando eu tirar os pontos, eu vou imediatamente brincar. Quando eu tirei os pontos, minha mãe falou assim para mim: Diogo, não sai para brincar, porque ainda não tá bom para você brincar. Mas no meu coração eu já tinha aquele caminho traçado, dito e feito. Saí para brincar. O local que eu tinha levado os pontos na minha canela abriu. Ficou indo uma enfermeira na minha casa, semanas após semanas, porque eu não podia levar mais ponto, fazendo curativo até fechar. Ou seja, o que eu achei que seria bom para mim, no final, me prejudicou muito. É sobre isso que nós vamos falar um pouco, baseado no livro de Provérbios, no nosso repartir do pão no dia de hoje. Fique atento, afinal, Deus fala a todo momento. Vem comigo, vamos nessa jornada. A base do nosso repartir do pão hoje é Provérbios, capítulo 14, verso 12, que diz assim: há um caminho que ao homem parece direto, mas ao fim conduz à morte. Você já escolheu um caminho que você achava que era bom para você, para ir para algum lugar, ou algo que você deveria fazer, e no final você falou: nossa, eu poderia ter feito de outra forma? Pensa aí comigo. Então nós vamos falar sobre isso. Às vezes em nosso coração nós tomamos decisões, escolhemos caminhos, muitas vezes sem consultar o Senhor. Às vezes nós seguimos caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas a pergunta que eu te faço é Deus que tem guiado os nossos passos? Então, quando a gente lê o livro de Provérbios, o capítulo 14, o verso 12, nós vamos ver uma série de instruções, mas ele vai falar um pouco a respeito do coração. E aqui, embora esteja falando para mulheres, esteja falando para homens, eu quero aplicar isso sobre a nossa vida. Que, às vezes, nós tomamos decisões por emoção, por algo que nos foi feito ali naquele momento, e que, ao nosso ver, ele até vibra no nosso coração. A gente fala assim: eu vou seguir o meu coração. Parece reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Embora aqui seja final da vida, o cessar da vida terrena, quando você lê o contexto de Provérbios capítulo 14, você vai entender, mas eu queria aplicar sobre as consequências de tomar decisão errada, guiado pelo nosso coração e até mesmo pela emoção. Primeira lição que nós precisamos aprender com Provérbios capítulo 14, verso 12, é que Deus deve guiar os nossos passos. Confiar em Deus, aquém do que estejamos vivendo, é permitir que o Senhor guie e direcione o nosso caminho. Vou usar o exemplo aqui, uma analogia. É quando você tem, quem tem filho pequeno em casa, que vai assistir esse vídeo, vai lembrar. É o seu filho pequeno, quando ele começa a andar, o que você faz? Segura na sua mãozinha e guia os passos. Ele confia, logo desenvolve e começa a andar. É exatamente viver nessa dependência e confiança em Deus. Nós vamos chegar mais na frente em Provérbios capítulo 16, mas eu queria ler um versículo, tá? O verso 9 do capítulo 16 com você. Os passos do homem são ordenados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Quando deixamos o Senhor guiar o nosso caminho, não tomamos decisões erradas que vão nos conduzir à morte, o Senhor mesmo se agrada do caminho que ele tem preparado para nós. A aplicação para mim e para a sua vida.
Antes de tomar uma decisão, ore ao Senhor, peça, Senhor, dirija os meus passos, que não seja feita a minha vontade, que quero muito isso, muitas vezes é assim, mas que seja feita a tua vontade e o teu querer. Segunda lição para nós, não siga apenas o que lhe parece certo. Explica, Diogo, explico. Imagina, me parecia certo, correto, brincar com meus amigos. Afinal, passei momentos afins sem poder brincar com a perna, com os pontos e tudo mais. Tomei uma decisão baseada no que eu estava sentindo, não naquilo que minha mãe me aconselhou. Imagina nesse caso, que foi Deus que te deu o direcionamento, você tomou uma direção achando que você faria estava certo. Provérbios 3:5, nós já passamos por ele, diz assim, ó, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Muitas vezes erramos porque achamos que sabemos qual caminho tomar seguindo o nosso coração, que a palavra do Senhor diz que ele é enganoso. Já já vamos falar sobre isso. Não confunda, não confie apenas no seu coração ou na sua lógica. Confie no Senhor de todo o coração, desde que ele guie os seus passos. Terceiro e último ponto para nós, o coração do homem é enganoso. Nosso coração pode nos enganar e até nos levar a caminhos perigosos. Jeremias 17:9 diz assim, ó, enganoso é o coração do homem e mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Aí Jeremias diz, quem o conhecerá? Só quem conhece os caminhos para mim, para a sua vida é o Senhor. Quem conhece o nosso coração é o Senhor. Então deixe que ele venha nos orientar, submeta seus planos, seus desejos, vontades à palavra de Deus. Ela é a verdade que nos guarda e também há de nos guiar. Provérbios 16:3 diz assim, ó, consagra o Senhor tudo o que fazes e os teus planos serão bem-sucedidos. Posso falar algo de Deus para a tua vida? O caminho que às vezes nos parece certo pode nos levar a um fim trágico, mas o caminho que Deus tem preparado para nós vai nos levar a uma vida e vida com abundância. Cancela as decisões. Para agora. Refaça a rota. Deixa Deus conduzir os seus passos. Diogo, mas eu estou colhendo já consequências da decisão errada que eu tomei de seguir o meu coração. É honroso reconhecer que está errado. Voltar para onde não deveríamos ter saído. Da rota que Deus preparou para nós. E assim, viver tudo que Deus tem para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Pense nisso, deixe o Senhor guiar os seus passos, não tome caminhos de acordo com o teu coração. Tenho por certo que lá na frente você falar muito obrigado, Deus, por tudo ao qual o Senhor preparou e por conduzir os meus passos e não me deixar ser guiado pelas emoções e pelo meu coração. Apresenta o seu caminho ao Senhor, faça como o salmista, escondi a tua palavra em meu coração, a palavra dele, para eu não pecar contra ti. Não foi a sua vontade, não foi o seu desejo que ele colocou no seu coração, foi a palavra do Senhor. Que essa palavra entre no seu coração, produza frutos dignos de arrependimento, sua vida venha a ser transformada, sua casa abençoada, seus projetos abençoados, seu trabalho abençoado, seus filhos abençoados. Eu creio que do dia de hoje em diante o Senhor conduzirá os seus passos. Deus abençoe, vamos junto nessa jornada, compartilhe essa mensagem com alguém, deixe o seu like, deixa no comentário, faz a sua declaração de fé aí, diz o que você achou desse devocional. Deus te abençoe, até a próxima, no nome de Jesus.